Boa noite a todos. Hoje é domingo, eu acho que é dia 10, não tenho certeza se é 9 ou 10 de junho de 2025 da era cristã. Eu ontem e hoje não fiz as lives das 7 horas da manhã, porque tirei um descansinho um pouquinho para mim. Mas cá estamos nós a falar de assuntos agora muito sérios. Passou na televisão essa semana que o número de adeptos do espiritismo caiu consideravelmente e que aumentou o número de católicos, evangélicos e religiões afro-brasileiras ou mesmo candomblé. Maravilha, ainda bem que as pessoas estão procurando alguma coisa. O que nos chamou a atenção foi o fato da doutrina espírita criada por Allan Kardec em meados de 1857, na França, e transplantado para o Brasil, sobretudo dando um impulso muito grande quando da encarnação de Chico Xavier, que para nós seria a mesma pessoa, Kardec, Chico, Chico e Kardec, continuando a obra que foi codificada. E eu não sei bem, mas se nós estamos perdendo adeptos, provavelmente a gente deve muito aos últimos 10, 15 anos após a morte do Chico, o desencarne de Chico Xavier. Muitas coisas vieram à tona sobre a FEB, sobre outros médiuns que o Chico se afastou, etc. e tal. Mas é bom a gente lembrar que isso pode também ter alguma coisa a ver com as trevas invadindo os nossos corações, sobretudo dos dirigentes espíritas, dos seus trabalhadores, em suas casas. Uberaba, uma cidade de 300 e tantos mil habitantes, com mais de 140 casas espíritas kardecistas, além do candomblé, da umbanda, da Igreja Católica e Evangélica. Uma cidade com muitas frentes de ensinamento e aprendizado. Preocupa-nos o fato de as pessoas estarem se migrando, não para outras religiões, mas para o espiritualismo, para uma nova forma de enxergar a reencarnação. Porque, para mim, Chico Xavier é um marco muito importante na história dos brasileiros e, por que não dizer, do mundo inteiro, por tudo o que ele deixou para nós. Quando Chico rompeu com a FEB, ele ficou muito chateado, muito triste. A história, dentre outras coisas que aconteceram, uma coisa que marcou muito Chico foi o seguinte: o Chico escrevia os livros, aliás, os espíritos escreviam os livros através do Chico, e Chico doava os direitos autorais para várias entidades do Brasil, dentre elas a Federação Espírita, a FEB. E a obra de André Luiz estaria em mãos da FEB. Quando Chico esteve nos Estados Unidos, em Nova York, os americanos propuseram ao Chico dar um espaço maior à doutrina espírita e pediram ao Chico, pelo que eu entendi, se ele permitiria que livros do André Luiz, não sei se o Nosso Lar ou outros livros também, pudessem ser transformados em filmes, dado a importância dos Estados Unidos e o quanto que abrangeria um público muito maior. Os americanos, para fazer filmes, não há nada igual. E o Chico ficou muito interessado, muito empolgado, muito feliz e conversou com a FEB, porque os direitos autorais dos livros
estavam em poder da FEB. Chico doou para a FEB, pedindo a eles a autorização para que os americanos pudessem ter acesso para escrever para um filme, documentários, que pudesse divulgar a doutrina espírita. Para sua surpresa, ele recebeu um não. E isso deixou ele muito chateado mesmo. Aconteceram outros fatos também, não foi só este. Mas esse fato foi muito importante. Após o desencarne de Chico Xavier, surgiram muitos problemas na doutrina espírita. A FEB, auxiliada por alguns autores, por alguns revisores ortográficos, etc. e tal, e alguns médiuns de nome, resolveu, então, adulterar textos de Emmanuel, dos livros mais importantes de Emmanuel, e também de outros autores espirituais. E isso nos chocou muito porque não se altera obra de autor. Foi colocado que precisava mudar a linguagem para uma linguagem mais moderna. Mas não se fez isso com Shakespeare, não se fez isso com tantos outros autores conhecidos no mundo inteiro, Victor Hugo, dentre outros. E começou aí um problema sério que chegou, não sei se já chegou aos tribunais, mas que afetou muito a doutrina espírita. Algumas pessoas levantaram a bandeira e saíram em defesa de Chico Xavier. Amigos, pessoas que conviveram com ele, o assunto tomou um volume maior. E eu não sei se foi o doutor Inácio ou um outro espírito, eu não me lembro agora, havia feito um comentário, há uns anos atrás, que, estando nós caminhando para adentrar no mundo de regeneração, cujo tempo não sabemos precisamente afirmar quanto tempo demorará essa transição, a gente ficou sabendo pelos espíritos, através de vários médiuns, que as trevas trabalhariam arduamente para destruir o cristianismo na Terra. Mas o que mais incomodava as trevas, e incomoda, é a doutrina espírita. Porque Chico Xavier, sendo um missionário de Jesus, vivendo no século XX, ele representa para as trevas, para os espíritos que não querem o nosso progresso, para não ter que deixar a Terra para um planeta inferior, o Espiritismo veio trazer esclarecimentos dos mais profundos, em todos os aspectos, da ciência, da filosofia e da religião. Chico, nos 500 livros aproximadamente que ele foi médium, Chico fez grandes revelações, auxiliado por Emmanuel, por André Luiz, por Humberto de Campos, dentre outros. E Chico também deu muitas entrevistas, sempre tomando muito cuidado para que ele não falasse coisas que pudessem comprometer a doutrina ou atacar ou ferir alguém. Na sua delicadeza, na sua seriedade, no seu equilíbrio, ponderou muito as respostas que deu a Hebe Camargo, a Glória Menezes e a tantos outros artistas que o procuraram para gravar entrevistas com ele. Mas o Chico não era apolítico como as pessoas pensam. Ele nunca publicou claramente as suas opiniões acerca do Brasil. Mas ele tinha opinião, e essas opiniões, às vezes, em particular, ele desabafava ou conversava ou esclarecia os amigos mais íntimos de sua casa.
Pois bem, parece que nós estamos vivendo um momento um tanto quanto difícil no movimento espírita do Brasil. E é com muito pesar, é com muita tristeza que eu nos observo desviando dos ensinamentos de Kardec e de Chico Xavier. Lembro-me, agora me vem à mente, quando a família Gasparetto de São Paulo, que por sinal o Gasparetto com 17 anos já pintou quadros na mesa do Chico no grupo da prece, um grande médium, pictógrafo. Antes, uns 10 anos antes do Gasparetto desencarnar, da sua mãe também, eles resolveram deixar de ser espíritas, porque, segundo colocação, o espiritismo estaria um pouco ultrapassado. A Zíbia declarou que escreveu muitos livros doando, mas que dali para frente ela iria escrever para ganho próprio. Um dos espíritos que mais escreveu através dela foi Lúcius. Lindos romances que Zíbia Gasparetto escreveu, muito querida no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E quando vieram perguntar ao Chico essa história de criar um novo espiritismo mais moderno, mais atualizado, Chico deu a seguinte resposta para as pessoas: o dia que eu conseguir fazer tudo o que o espiritismo vem me ensinando, quando eu chegar nesse ponto, eu direi que o espiritismo estaria ultrapassado. Por enquanto, eu vejo para mim o espiritismo como algo muito moderno, muito real, muito atualizado, e que o espiritismo, em momento algum, desacreditou a ciência. Ao contrário, ele sempre caminhou junto com a ciência. Em outro momento, Chico Xavier disse que estavam querendo tirar Jesus do espiritismo. E Chico falou que, se isso acontecesse, ele realmente ou abandonaria tudo, ou ele simplesmente se manteria firme na sua profissão de fé. Dá para perceber um avançar das trevas sobre a doutrina espírita. E é com muita tristeza que eu percebo, embora eu não tenha argumentos intelectuais para discutir o assunto, mas o Bacelli tem, dentre outros médiuns, e que muitos deles foram amigos de Chico Xavier em vida, teria maiores condições do que eu de abordar tal assunto de tamanha relevância. Realmente, nós espíritas precisamos acordar enquanto é tempo. E o que eu vou ler agora, sem citar nomes de personagens atuais, vai dar para vocês entenderem a gravidade com que as coisas estão caminhando. Recentemente, o Brasil foi homenageado na figura do seu presidente, numa medalha, numa comenda, alguma coisa semelhante, uma honraria que leva o nome de Dom Pedro. Eu diria o seguinte, para responder a essa honraria que foi feita. O livro Brasil, Pátria e Coração, organizado pelo Isaac Valério, escreveu vários poemas de Pedro de Alcântara através do médium Carlos Antônio Bacelli. E eu vou ler o prefácio. Uma vez eu já li, fiquei apaixonado por Dom Pedro. E quando eu estive em Petrópolis, aí é que eu vi que ele era um homem verdadeiramente honesto de princípios. Vocês vão analisar o que eu quero dizer?
ouvindo o que eu vou ler agora sobre quem foi D. Pedro. Pedro de Alcântara nasceu a 2 de dezembro de 1825, mesmo ano em que Portugal reconheceu a independência do Brasil. Sua mãe desencarnou antes que ele completasse 2 anos de idade, e devido à complicada situação política pela qual passava o país, aos 5 de idade se viu afastado do pai, D. Pedro I, que, abdicando do trono, retornou a Portugal, tendo deixado o filho aqui no Brasil, na esperança de que fizesse um bom reinado. Assumiu o trono imperial aos 14 anos, tendo sua maioridade antecipada, de vez que os governos provisórios, entre parênteses a regência, não conseguiram estabilizar os ânimos políticos. Desde a infância, recebeu primorosa educação, tendo incorporado hábitos disciplinados de leitura e estudo. Seus tutores se preocupavam bastante com sua instrução, a fim de formar nele um monarca dotado de virtudes morais, com justiça, sabedoria, honestidade, tolerância e humildade, intento que foi logrado com êxito. Como vivíamos em uma monarquia do tipo parlamentar, os deputados acompanhavam sua educação, tomando conhecimento dos relatórios produzidos por seus tutores, nos quais chegou-se a ler que, abre aspas, nunca foi necessário chamá-lo para o estudo. Talvez antes se julgasse, algumas vezes, prudente recomendar-lhe a abstenção de aplicação tão prolongada. Fecha aspas. Nesse campo, podemos destacar o estudo dos idiomas, pelo qual tinha maior inclinação, tendo traduzido ao longo da vida muitas obras à língua pátria. Falava inglês, francês, alemão, latim e espanhol, e italiano, e ainda lia em grego, hebraico, árabe, sânscrito, provençal e tupi-guarani. Preocupava-se não só com sua educação particular, mas considerava de importância nacional, tendo fundado várias instituições voltadas à instrução e à cultura. Podemos destacar sua participação na fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, em 1856. Outra característica notável do imperador era a sua simplicidade, tanto no trato social quanto nas questões materiais. Fazia questão de atender a quantos vinham lhe procurar, recebendo a todos e anotando suas demandas, as quais passava a seus ministros. Elizabeth Agassiz, por ocasião de sua vinda ao país, registrou em seu livro, abre aspas, Viagem ao Brasil, fecha aspas, o imperador e a família imperial assistiram a essas reuniões e, coisa digna de nota e que demonstra bem a simplicidade dos seus hábitos, em lugar de ocupar o estrado que lhe fora preparado, e para a imperatriz e as princesas, D. Pedro fez colocar suas poltronas no mesmo nível das outras, como se quisesse mostrar que, pelo menos diante da ciência, todas as distinções se apagam. Fecha aspas. Nunca esbanjou dinheiro. Antes, pelo contrário, a dotação orçamentária da família imperial era módica, representando baixíssimo percentual das despesas do governo central. Esse numerário foi o mesmo em 49 anos de reinado, nunca tendo sido acrescido de nenhum valor. Aliás, suas viagens eram custeadas com empréstimos pessoais que tinha de tomar, não aceitando dinheiro público para essa finalidade. Assim como não aceitou a pensão que lhe foi oferecida após sua destituição. Mesmo com reduzido orçamento, conseguia tirar parte desse recurso, destinando valores pessoais
para donativos, auxílios a entidades beneficentes e científicas e bolsas de estudo, patenteando, assim, nobreza de caráter e desinteresse pelo acúmulo de posses. Entusiasta das ciências em geral, era membro de várias sociedades científicas pelo mundo. Esteve, em 1876, na exposição do centenário da independência dos Estados Unidos, onde foi apresentada a invenção de Graham Bell, o telefone, e no seguinte, em 1877, já haviam sido instaladas as primeiras linhas no Brasil. Nunca escondeu sua posição contrária à subjugação imposta aos negros, declarando que, abre aspas, a escravidão é uma terrível maldição sobre qualquer nação, mas ele deve e irá desaparecer entre nós, fecha aspas. Lutando contra o fim dessa prática, colocava em risco a manutenção do império, pois, como no final do século XIX, já corriam no sangue popular os ideais republicanos, ao trabalhar pela libertação dos escravos. Foi abandonado pelos donos de terra, uma das categorias que ainda o apoiava, culminando sua deposição do trono. Embora ocupasse posição de imperador, não requeria para si nenhuma vantagem por isso, nem se interessava por pompas. Inclusive, nos registros de correspondências que mantinha, era claro o seu juízo quanto à forma de governo que preferia, a república. Escreveu em seu diário, em 31 de dezembro de 1861, abre aspas, nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e a ocupar posição política, preferiria a de presidente da República ou ministro a de imperador, fecha aspas. Tanto assim que não opôs nenhum embargo à sua remoção, nem tentou restaurar a monarquia. Após 49 anos de reinado, tendo sido deposto da posição que ocupava, retornou à Europa e viu sua máquina física expirar em 5 de dezembro de 1891, em Paris. Muitos países publicaram notas respeitosas por sua morte. Realizou-se o cortejo ao som da marcha fúnebre de Chopin. Recebeu exéquias solenes, honras militares e diversas outras glórias, enfim, antes recusadas por ele em vida. Amante também das artes, no campo da poesia, parecia ter predileção pelo soneto. Em vida, registrou-se vários de sua autoria. Como espírito, compôs diversos outros, tendo participação, inclusive, na primeira edição de Parnaso de Além-Túmulo, escrita, claro, por Chico Xavier, publicada em 1932, colaborando, assim, na inauguração da mediunidade de Francisco Cândido Xavier na tarefa do livro. O ano de 2022 marca, além do bicentenário da independência do Brasil, uma cooperação de 25 anos entre o espírito de Pedro de Alcântara e Carlos Antônio Bacelli, uma vez que os primeiros sonetos oriundos dessa parceria mediúnica foram publicados na antologia intitulada, abre aspas, Jardim de Estrelas, em 1997, pela casa editora espírita Pierre Paul Didier. O marco dessa natureza não poderia deixar de nos estimular a organização desse volume, no qual o venerando benfeitor se revela sempre com sua marca muito particular de acendrado amor pela nação e esperança pelo futuro glorioso destinado ao Brasil. Isaac Valério, Juiz de Fora, Minas Gerais, 1º de janeiro de 2023. Nota do organizador, data comemorativa aos 177 anos do nascimento de Leon Denis. Bom, eu vou ler um poema curtinho e depois falar brevemente alguma coisa. Estou a 24 minutos, 25 minutos da minha live. Pátria do Evangelho. Salve,
Brasil, a terra do cruzeiro, que nas etéreas regiões cintila. És um exemplo para o mundo inteiro, da paz, da grande paz que não vacila. O teu povo, fraterno e hospitaleiro, amando a vida simples e tranquila, confia no divino timoneiro e ao lado da desordem não perfila. Salve, Brasil, a pátria do Evangelho, que liberta e conclama o homem velho a renovar no Cristo o próprio gênio. Contigo, agora, o Espiritismo avança, fé e razão em mística aliança, ante o terceiro e promissor milênio. Olha, dizem que para as coisas melhorar é preciso que piore. Eu até acredito nisso. Certa vez perguntado ao Chico Xavier como que o Brasil poderia ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, se aqui no nosso país havia tanto desvio por parte dos nossos governantes, do executivo, do judiciário, do legislativo, em todas as escalas, de vereador a presidente, ministros, etc. Um país onde a propina, onde a vantagem, onde as coisas mais terríveis acontecia em nosso país, a miséria, a fome, num país tão lindo, tão grande, continental. E Chico respondeu: ora, meu filho, você esperaria que Jesus fosse implantar o evangelho aonde? Claro que tem que ser num país como o nosso, tanto quanto veio, na época, na região da Palestina. Bem, meus irmãos, estamos vivendo um momento muito grave no Brasil e no mundo. Guerras por todos os lados, terra tremendo para todo canto, clima completamente alterado, doenças que nunca ouvimos falar, chikungunya, dengue, Covid, etc., chegaram até nós. O que tudo isso está querendo nos dizer? Como serão os próximos 5, 10 anos a nível de mundo, a nível de respeito com o ser humano? Em todas as nações, com raras exceções, o mundo ainda é dos reis, que, tirando a coroa, se transformaram em presidentes, em autoridades, em palácios transformados com uma outra linguagem, mas sempre usando o povo nos impostos para terem uma vida completamente de luxo e o pobre com uma vida completamente sacrificada. Nada mudou à época dos reinados da Inglaterra, da Espanha, de França ou de qualquer outro país. Olhemos para a África e vemos como que funciona em alguns países a política. Em Cuba, Nicarágua, Venezuela e por aí afora. O que é que vai acontecer conosco nos próximos 5 ou 10 anos? Emmanuel reencarnou aproximadamente com 25 anos. Não pode surgir agora, ou não deve surgir agora. Junto com Emmanuel, que fora padre Manuel da Nóbrega, fundador, portanto, da história do Brasil, junto com o padre José de Anchieta, Chico Xavier, também fazendo parte da história do Brasil. Provavelmente, em 2057, a doutrina espírita fará 200 anos. Perguntado ao Chico quando aconteceria essa mudança da transição planetária para um mundo de regeneração. E o Chico disse: olha, caso o homem falhe, erre e comprometa a história do Brasil e do planeta, Jesus tem um prazo para transformar a Terra num mundo de regeneração, onde o bem sobreponha ao mal
na pior das hipóteses, até o ano 3000. 1000 anos pela frente. Começamos esse processo de reforma planetária quando Kardec instituiu, codificou, nos apresentou a doutrina dos espíritos, o Evangelho de Jesus, traduzido à linguagem do Espírito da Verdade ou de Verdade, comandado por uma pleiade de irmãos que assim o conduziram. Completou-se com Chico Xavier, com quase 500 livros. Desde 1850 e alguma coisa, começou-se a acender uma luz no planeta Terra, incomodando as trevas. Ah, mas as trevas podem enfrentar Jesus? Pode. Não conseguem destruí-lo, mas pode. Enquanto as trevas estiverem dentro de nós, dos nossos defeitos, ela existirá e permanecerá na Terra, através do karma, da lei de causa e efeito, da expiação das nossas culpas, através das doenças, através do sofrimento. Nós somos os hospedeiros das trevas. Moramos na Terra 8 bilhões de encarnados e mais de 30 bilhões de desencarnados. Esta é a Terra dividida em 7 faixas. Nós estamos no térreo. Abaixo de nós tem 2 andares, no subsolo. E acima de nós, mais 5. 5, 6, 7. Isso. A fatia da cebola que o Chico disse para nós e que a física quântica e a ciência vai demonstrar isso de maneira clara a respeito do mundo paralelo, da antimatéria e do mundo que os nossos olhos não podem ver, da maneira como nós ainda estamos sem a evolução preparada para isso. O homem vai à Lua, o homem vai a Marte, o homem solta sondas para ver outras galáxias, mas não consegue mergulhar dentro de si para se transformar numa criatura melhor, usando ainda da pior chaga da humanidade, o egoísmo. O homem viaja para fora, com medo de viajar para dentro de si mesmo. O ser humano busca rejuvenescer com os recursos da ciência, seja pela plástica, seja pelas academias, seja pelos recursos da beleza. Mas não rejuvenesce o espírito no exercício da caridade verdadeira. Eis aqui, apresentamos um prefácio de quem é Pedro de Alcântara. Dá para compará-lo aos homens da atualidade na política? Dá para compará-lo com o que está acontecendo no nosso país? É claro que não. É claro que não. Portanto, fiquemos atentos. Trabalhemos no bem, tanto quanto possível for. Não vamos esmorecer, caídos no desânimo, como muitos espíritas estão fazendo. Ah, hoje eu não vou ao centro. Ah, eu estou muito cansado. Ah, eu não sei se eu acredito mais em nada. Cuidado. Cuidado. Nossas forças estão sendo enfraquecidas porque nós cedemos a esse processo. E somente nós poderemos virar o jogo da nossa vida, independente do psiquiatra, do remédio, do fármaco, do antidepressivo ou do terapeuta. Se nós acreditarmos, sobretudo, que Jesus é o governador da terra, que Ismael é o anjo protetor do Brasil e que Chico Xavier foi o iluminado, o evangelista que chegou à terra para trazer o recado vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensemos melhor. Abracemos o trabalho no bem, porquanto fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, ou fora do catolicismo, ou fora do evangélico. Fora da caridade não há salvação. A caridade moral,
a caridade material, o perdão incondicional sobre o que o outro fez conosco, tanto quanto precisamos do perdão por aquilo que fizemos com os outros. Trabalhei numa instituição quase 30 anos de minha vida, não é, Remy? Espírita. E eu nunca vi tanta obsessão dos funcionários, ou mesmo da direção, muitas vezes, em uma casa religiosa. Chegou a me assustar quando eu via os desmandos, quando eu percebia as trevas agindo através dos supostos homens e mulheres de razão. Cheguei muitas vezes a chorar em minha casa. Não acreditava no que eu estava vendo. Porque eu aprendi com o doutor Adroaldo e com o doutor Inácio o que era ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita. Não o sou ainda, mas luto para deixar de lado os defeitos que ainda permanecem dentro de mim. Pensemos melhor a respeito da vida, porque amanhã nós vamos embora. O que será do Brasil eu não sei, mas antes de melhorar, dá-me a impressão de que é possível que piore. Não sei o que será da terra, não sou profeta, mas antes que melhore, talvez seja necessário que algo muito grande possa ocorrer no nosso planeta. Há quem diga que boa parte da população terráquea sofrerá desencarnes coletivos em massa e que parte da Terra poderá ficar inabitável. Aguardemos. Aguardemos. E enquanto aguarda, trabalha, dá de si, enxuga a lágrima do outro, para que os anjos do Senhor possam enxugar a sua, a minha, a nossa lágrima. Perdoa, para que possamos ser perdoados pelo alto e pela nossa própria consciência dos erros cometidos no passado, desta ou de outras vidas. Que Jesus possa nos abençoar e rogando a Maria Santíssima, a falange que se encontra junto de Emmanuel aqui na terra, no Brasil, no estado de São Paulo, possa ter o amparo da espiritualidade e dos espíritas de escola, para que ele não sucumba no seu compromisso que assumiu junto de Jesus para continuar o trabalho encerrado por Chico Xavier. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que os benfeitores nos ajudem a vencer os nossos próprios demônios, as nossas próprias sombras, a nossa própria escuridão, que eclipsia os nossos olhos para vermos o óbvio, para observarmos aquilo que está mais do que claro aos nossos olhos. Pedro de Alcântara não pode ser comparado hoje a nenhum político que eu conheça. E para receber a homenagem dele, é preciso ter altura moral, capacidade intelectual, humildade, amor pela pátria, amor de verdade pelos menos favorecidos, porque é uma comenda política com um peso de Alcântara, tanto quanto recebemos a comenda Chico Xavier, que também foi uma indicação política, mas com um peso gravado na medalha de Chico Xavier. Que Deus nos abençoe e que vocês possam refletir o recado que nós estamos tentando passar, sem criticar e acusar ninguém, apenas nos convidando para abrirmos os olhos, abrirmos o coração, mas não deixarmos de pensar. O pensamento é livre, a palavra é livre, as ações são livres e as consequências são inevitáveis. Deus nos abençoe, hoje, amanhã e sempre.
Boa noite a todos.